da lei aí. Explica pra gente, doutora. Estefânia, todo final de ano há uma coisinha a mais no direito previdenciário. E esse ano não poderia ter sido diferente. Houve uma alteração, a pensão por morte, ela sofreu apenas uma alteração. Qual foi? A alteração no requisito idade para recebimento da pensão por morte, certo? Porque ela já tinha sido completamente alterada lá em 13 de novembro de 2019. Ou seja, a pensão por morte, como nós conhecíamos no passado, ela simplesmente deixou de existir. Hoje, a pensão por morte, podemos afirmar que foi o benefício previdenciário mais alterado na reforma da Previdência. Ela já havia sido reformada, sim, né? Ao longo em dos 2019. Anos. Em 2019, ela mudou completamente. Completamente, né? Diríamos que mataram a pensão por morte. Mataram a pensão por morte, Mataram a pensão por morte. Gente, ó, você que está acompanhando aí o nosso programa hoje, já pode mandar sua pergunta para o nosso WhatsApp, 9411-7777, tá? A gente vai responder aí algumas das suas dúvidas, então já pode perguntar aí, tá? Com dúvida, pergunta pra gente. A gente também separou algumas perguntas aqui para a doutora Adriana já responder, que os nossos telespectadores mandaram previamente. Mas, doutora Adriana, e depois dessa reformulação novamente esse ano, como ficou? Pois é, este ano que alterou foi com relação ao recebimento. Eu queria até fazer uma pequena retificação que o Júnior disse aí, que são 18 meses. 18 anos. Não são 18 anos. É o seguinte, alguém para ter direito à pensão por morte, ele precisa ser beneficiário de alguém que era o instituidor da pensão, alguém que trabalhava com carteira assinada, ou que era MEI, ou que era empresário, contanto que esta pessoa tinha que ter um vínculo com a Previdência Social. Ou seja, você começou a trabalhar e veio a óbito. Se você não tiver, no mínimo, 18 meses de contribuição, leia-se carteira assinada ou carnê da Previdência, se a pessoa que faleceu não tinha, no mínimo, 18 meses de contribuição, o beneficiário dele só vai receber 4 meses de pensão. Só 4 meses. Depois desses 4 meses aqui... Não recebe mais. Não recebe mais. Mas, detalhe, deixa eu explicar direitinho para não haver confusão. É preciso que ele tenha, no mínimo, 18 contribuições e a companheira ou o companheiro tem que ter mais de 2 anos de união estável ou casamento. Para poder receber o benefício de 4 meses. Certo? Entendi. Depois disso... peraí. Não, quem não tem a contribuição de 18 meses vai receber só até 4. Quem tem mais de 18 meses, aí tem uma tabela. Que tabela é essa? A tabela diz que com mais de 22 anos, você só recebe 3, até 22 anos você recebe 3 anos. Aí vem graduando de 3 em 3 anos, aumenta para 6, aumenta para 10, aumenta para 15, aumenta para 20, e você só vai ter direito, o viúvo ou a viúva só vai ter direito a receber a pensão por morte até o fim da vida, se tiver mais de 45 anos. Era isso que eu ia lhe perguntar. Se tinha acabado essa questão do cônjuge receber a pensão para sempre. Antigamente era assim, Estefânia. Era assim. Eu me casava, meu marido faleceu ou minha mulher faleceu, eu ia lá receber a pensão por morte da pessoa 100%. Recebia 100% e pelo resto da vida. Aí a pessoa tinha um benefício para o resto da vida. Mudou completamente. Como que mudou? Dependendo da idade e do tempo de casamento e do tempo de contribuição, as pessoas vão receber gradualmente, certo? Aí você pode pensar assim, mas é uma injustiça. Mas eu acho que ao tempo em que o governo quis reduzir os gastos, o governo quis incentivar que as pessoas também precisam trabalhar. Né? Uma mulher de 20 Muitas anos... pessoas viviam sem trabalhar, só recebendo pensão. Aí casava, né? Lógico que essa lei, pessoal, lembrando, essa decisão, ela passou a valer com a reforma da Previdência, tá? Então, antes disso, se você já recebia, vai continuar recebendo. Isso que eu ia como perguntar. Era. Não mudou quem já estava recebendo? Não, quem já tinha... Inclusive, até quem faleceu, né? no dia 31, a decisão foi 30, né? Então, quem faleceu até o dia 29 de dezembro
e tinha uma esposa com 44 anos de idade, ela vai receber, né? até o resto da vida dela. Agora, no dia 1º de janeiro, Já não. se o fulano faleceu, a fulana faleceu, você só vai ter direito a receber para sempre, digamos assim, para quem está em casa entender, para sempre, se você tiver 45 anos para frente, certo? Menos que isso, tem uma tabela que vai de 3, tempo, né? 6, 10, 15, 20 anos. Olha só, certo? gente. Graduado na idade. É bom prestar mais atenção aí agora. A gente separou algumas perguntas aqui para a doutora Adriana estar esclarecendo junto a vocês também. Vamos ver aí, ó. Primeira pergunta, eu cuidei do meu pai até o seu falecimento. Eu tenho direito à pensão por morte? Muito comum as pessoas acharem, né, que pelo fato de ter cuidado do falecido, de ter ido ao hospital, de ter acompanhado, a pessoa passa a ter direito à pensão por morte. E não é bem assim, pessoal. A legislação, ela é específica no que diz respeito a quem tem direito à pensão por morte. E ela é clara, ela enumera quem tem esses direitos. A gente pode começar dizendo que é o cônjuge, o companheiro, independentemente do sexo, né? O cônjuge, o companheiro, a união estável, o filho menor de 21 anos de idade, o filho, independente da idade, desde que seja inválido, uma mãe ou pai, se comprovar a dependência econômica do falecido, um irmão, faltando pai e mãe, um irmão que comprove também a dependência econômica. Agora, é bom lembrar que o filho, a mulher, não precisa provar a dependência econômica. Agora, o pai, muitas vezes, um jovem falece, Stefania, ele era empregado. Aí ele não tem mulher, ele não tem filhos. O que acontece? A casa. Aí ele sustentava a casa, o pai e a mãe era ele que sustentava. Mesmo sendo ele quem fosse o arrimo da família, o que acontece? O paizinho e a mãezinha vai ter que provar que era dependente dele, certo? Não vai ser assim como a viúva. A viúva vai receber de cara, por quê? Porque a dependência econômica do filho e da mulher, ela é presumida, certo? Isso vale também para o sexo feminino, doutora? Tipo, Sim. a mulher falece e aí o homem tem direito automaticamente? Também. Também, né? Também, sim. Olha só, gente. Vamos ver, tem o que, Aline? Vamos ver aí, tem mais perguntas dos nossos telespectadores. Pode colocar, Aline, vamos ver o que eles estão perguntando aí. Doutora Adriana vai esclarecer. Bom dia, eu tenho 23 anos, tenho 2 anos de união estável. Ele tem 23 anos na empresa. Eu ficaria com aposentadoria? Com a aposentadoria, não, porque a aposentadoria é diferente de pensão por morte, certo? Eu acho que você quer perguntar sobre a pensão, né? Você tem 23 anos de idade. Você tem mais de 2 anos de união estável. Se o teu companheiro vier a óbito, o que acontece? Você vai receber, mas só vai receber 3 anos. Por causa da idade dela, Por causa da idade dela. Passou 3 anos, o seu benefício é automaticamente cortado. Mas eu tenho um filho com ele. O seu filho vai continuar recebendo. Mas com um detalhe, certo? A pensão por morte, o que acontecia? Quando uma família recebia... Stefania, a pensão por morte, digamos, o pai faleceu e deixou a mulher, deixou 3 filhos. A pensão por morte era assim. A mulher recebia a parte dela junto com os filhos igualmente. Era isso quando que eu ia esse morria, quando esse aqui chegava a 21 anos de idade, esse dinheiro dele, essa cota dele, voltava para os outros, certo? Só que hoje não existe mais isso. Não existe mais isso. Acabou. Né? É isso que eu ia perguntar para você, eu acredito que seja dúvida de outros telespectadores também. Ela disse que é ela e mais 2 filhos, então recebe ela, e cada filho recebe também a pensão, doutora? A pensão, se for de um salário mínimo, ela não tem redução nenhuma, ela vai permanecer um salário mínimo. Porém, digamos que esse cidadão ganhasse R$3.000. A pensão não vai ser R$3.000. A pensão, ela vai ter uma redução de 50%, mais 10% por cada dependente. Então, para começar, se ele recebia R$3.000, ela vai começar de cara com R$1.500, mais 10% para ela e 10% para o filho e 10% para outro filho. Ou seja, vai receber 80% da remuneração dele. Entendido. Olha aí, gente, tem mais perguntas não é mais dos nossos telespectadores. Integral, viu? Não é mais integral. Vamos ver, Aline, pode colocar para a gente aí a nossa próxima pergunta. Vamos ver aí, saltando.
como é, E até até quando posso requerer a pensão por morte do meu familiar? Pronto, a pensão por morte, há alguns anos atrás, ela não tinha efeito nenhum você cobrar agora, como cobrar depois do INSS. Só que agora existem prazos para receber desde o óbito. Eu quero que fique claro, existe prazo para receber desde o óbito. Agora, se passar vários anos e você for atrás cobrar, você vai receber da data que você deu entrada, tá bom? Não diga que perdeu o direito, porque a doutora... E se passou esse tempo que você está falando? Vamos para o prazo. Vamos para o prazo. Para o menor de 16 anos, ele tem até 180 meses 180 meses para requerer 180 dias, gente. Que 180 meses? Tô trocando, gente. Desculpa. E eu 180 afirmando. dias. E ela confirmando, né? Aqui. Ele tem até, ou seja, 6 meses. 6 meses para requerer a pensão por morte do seu pai e receber desde o óbito. Para os maiores, para a mulher, para os demais, 90 dias para receber até a data do óbito, certo? Agora, se for inválido, o inválido, gente, não tem prazo, tá bom? O que mais que ela perguntou aí no final? Como é que eu solicito? Você vai solicitar entrando no site do INSS ou ligando para o 135, que é super fácil, pessoal. Olha, o INSS, se foi feito o boletim não, perdoe, se foi feito a certidão de óbito, o INSS, ele já tem essa informação lá. Certo? Porque os cartórios fazem comunicação com o INSS. Então, quem faleceu, você já fez o óbito, você já vai ligar para o 135, eles vão pedir a numeração lá e vai ser identificado esse senhor ou senhora que faleceu para gerar a pensão por morte para os seus dependentes. Tá aí, gente. Ó, você pode continuar perguntando. A gente tem mais uma pergunta para finalizar aqui a nossa entrevista com a doutora Adriana. Pode colocar, Aline, para o pessoal de casa aí também que está acompanhando a gente. Bom dia, me explica como fica o benefício em relação a filhos de menor? Não entendi. Minha mãe faleceu e deixou 2 filhas menores e era... Aline, me lê pra mim, era o quê, doutora? Era separada. E era separada. Muito bem. Primeiro vamos entender o seguinte. Não é só porque a pessoa faleceu que tem direito à pensão por morte. Primeira coisa, a pessoa precisa ter qualidade de segurado. E o que é qualidade de segurado? Qualidade de segurado é quando eu tenho um vínculo com a Previdência Social. Se eu trabalhei todo o tempo sem carteira assinada, se eu não sou MEI, se eu não contribuo, se eu não pago como empresário, como contribuinte individual, como facultativo, ou seja, eu não tenho vínculo nenhum com a Previdência, o simples fato da pessoa falecer, ela não vai deixar pensão por morte. Tá? E muita gente equivocadamente pensa que tem esse direito, né? Ela disse que a mãe dela está separada. Sim, no caso de separado, se ela recebia pensão alimentícia, o pai e a mãe se separaram. A mãe recebia pensão alimentícia. Se o pai vier a falecer e ele tiver a qualidade de segurado, ela vai receber a pensão alimentícia, a pensão por morte correspondente à pensão alimentícia que ela recebia. Os filhos, gente, os filhos sempre vão receber, desde que sejam menores de 21 anos. Aí muita gente diz assim, mas a pensão alimentícia vai até os 24 anos se estiver na faculdade. Gente, não acontece o mesmo com a pensão por morte. Atingiu 21 anos de idade, não é inválido, vai perder o benefício. E antes, como eu disse, voltava para os outros que vão ficar. Agora não. Agora não. A família vai diminuindo aquele valor. Vai ficando de maior, vai perdendo. Certo? Doutora, mas a pessoa tem que ter o vínculo com Sim, Stefânia. Todos precisam compreender que a Previdência só vai pagar pensão por morte aos dependentes se esta pessoa que faleceu, que a Previdência chama de um instituidor, se o instituidor, ao falecer, ele tinha ligação, gente. Certo? Pois é. Como é que alguém vai chegar, teu pai ou tua mãe vai chegar aqui cobrando a TV Meu Norte se tu não trabalhava aqui? Verdade. Não é? Pois não é, muitas como. pessoas perguntando, mas vocês têm que ter uma ligação. Tem que ter senão vínculo. Como você vai receber alguma Exatamente, coisa? a Previdência não vai pagar. Aí você diz, vai ficar desamparado? Bom, se preencher os requisitos do BPC, aí você vai receber um benefício para não viver em estado de miséria. Mas pensão por morte, não. Entendido.
Ok, gente, mas mais informações vocês podem procurar também um advogado especialista em direito previdenciário, né? Para você também ficar por dentro aí também e não cometer nenhum deslize, nenhum erro, né, doutora Adriana? E também, como houve uma redução significativa no valor da pensão por morte, Stefânia, as pessoas, quando vão requerer, elas se assustam quando recebem o dinheiro que não corresponde à última remuneração de quem faleceu. Ah, entendi. Isso Aline, choca dá muita para gente. colocar mais uma mensagem? A doutora Adriana tem muita mensagem. Dá para colocar mais uma? Vamos colocar mais uma, vai lá. Olha, gostaria de saber o seguinte. Vivo com uma... Gente, eu vou levantar aqui para me ler, tá bom? Eu também não enxergo aqui, não. Eu e a doutora Adriana, ó, tô levantando aqui, gente, ó. Pode colocar aí, Aline. Coloca a mensagem, que é para eu ler aqui a mensagem de pertinho, ó. Gostaria de saber o seguinte, eu vivo com uma pessoa há quase 13 anos, doutora. Não sou casada, vivo junto. Quais serão os meus direitos se caso ele vier a falecer? Bom, ela me disse que vive junto, mas ela não me disse se vive junto realmente em união estável ou se ela vive com ele, mas essa pessoa é casada. Porque se essa pessoa é casada, há pouco tempo eu falei que não divide mais a pensão por morte, tá bom? Antes dividir a pensão por morte com um cônjuge e um amante, um companheiro, uma união estável que não pode haver quando a pessoa é casada, certo? Agora, se ela vive realmente só com ele, entendeu? Ele é solteiro ou separado de fato, ela tem direito sim à pensão em caso de morte, viu? Mas lembrando, ele precisa ser segurado da Previdência Social. E tem que comprovar, né, doutora? Tem que comprovar. E a união estável ficou um pouco mais difícil de comprovar agora com a reforma. Ela criou uma certa dificuldade para quem vive em união estável, porque as provas, ela tem que ser de no mínimo 24 meses antes do óbito. Ei, gente, então, assim, se tu vive com essa pessoa há 13 anos, que você falou, né? 13 anos. Vive com ele há 13 anos. Se todas as provas que você tem que vive com ele são lá do início do relacionamento, se ele vier a óbito, tu não tem nenhuma prova menos de 24 meses, fica complicado. Não recebe nada, não tem direito. Fica direito, complicado. Você pode até ir para a justiça, que é mais fácil, mas administrativamente no INSS, o INSS vai exigir o cumprimento da lei. E a lei diz que as provas têm que ser de no mínimo 24 meses. Tá aí. Gente, tem muita mensagem aí, como eu já falei para os nossos telespectadores. Desculpa por a gente não responder todas. Podemos continuar o assunto depois, sim, né, doutora Adriana? Olha, pensão por morte, ele é um assunto muito extenso mesmo, porque as pessoas querem saber se eu posso acumular pensão por morte com aposentadoria, se eu posso acumular 2 pensões por morte, se eu me casar, eu vou perder minha pensão por morte. Então, assim, é uma série de dúvidas que as pessoas têm, é um assunto muito complexo, e após a reforma da Previdência, esse assunto, então, é possível dar um jornal todinho. Olha aí, então a gente vai voltar então com esse assunto novamente. Se você mandou sua pergunta e a gente não conseguiu responder, guarda aí que a doutora Adriana vai voltar na próxima semana para a gente responder mais perguntas para vocês. Doutora, uma excelente semana junto com você aqui. Opa, uma semana maravilhosa. Um ano iniciando com muitas energias positivas, amém, né? Amém. É o que a gente deseja para todo mundo, para a gente também. Que o Senhor nos abençoe e nos livre dessa doença terrível, né? Terrível, né? Vamos se cuidar, gente. Vamos cuidar do próximo também. Então, até a próxima semana. Até a próxima semana. Com o nosso quadro Café com Leite. Café com